Luvas no Muay Thai. Neste vídeo falaremos sobre luvas no Muay Thai. No passado, o Muay Thai não usava luva para se proteger de lesões ou proteger o seu adversário. Eram usadas apenas cordas envolvendo a mão chamado de card chuek. A partir do ano de 1928, que foi abolido o uso desta corda. Hoje, com a modernização do esporte, somente luvas outorgadas por algum órgão oficial da modalidade podem ser usadas em competições oficiais de Muay Thai. Hoje é obrigatório o uso de luvas em competições de Muay Thai. As luvas usadas no Muay Thai são diferentes das usadas no boxe. Elas se diferenciam em tamanho, peso e diâmetro. Existem diferenças sutis na construção aerodinâmica, mas não afetam o lutador casual. As luvas de Muay Thai são construídas de modo que permitam a mão abrir um pouco durante a prática do Muay Thai, ao contrário das luvas de boxe a qual o polegar ficar travado. Este recurso foi criado para que o lutador possa clichar o oponente. Por este motivo e melhor compra uma luva especificar para os esportes. Tamanho da luva. Para medir o tamanho da luva, é usado o peso dela. Levando em consideração isto, existem luvas específicas para cada situação. Para medir este peso, é usado uma medida de peso chamada de onça. Onça é uma unidade de medida de massa abreviada com a sigla letra O e a letra Z, da antiga palavra italiana onza, agora escrita oncia. Em termos de onça, as luvas podem medir de 8 a 18 onças. De um modo geral, o uso das luvas em competições de Muay Thai devem corresponder os seguintes luvas, e deve corresponder às seguintes divisões de peso. Sendo estas divisões de pesos, e os tamanhos das luvas sendo eles para as classes de pesos peso palha, que pesar 48 kg, ou 105 libras e peso leve esta, categoria pesar 55 kg ou 122 libras, é usado a luva 6 onças, que equivaler a 132 gramas. A categoria peso pena esta, categoria pesar 57 kg ou 126 libras e peso meio médio esta, categoria pesar 63,5 kg ou 140 libras, é usado a luva de 8 onça, que equivaler a 227 gramas. Para as categorias peso médio leve esta, categoria pesar 69,9 kg ou 154 libras, e acima desta categoria, é usado a luva de 10 onças, que equivaler a 284 gramas. O peso do couro não dever exceder a metade do peso total das luvas, incluindo o amortecimento interno, que deve estar sempre em boas condições. Os laços devem ser amarrados na parte de trás do pulso. Para garantir a conformidade com os regulamentos, todas as luvas serão inspecionadas por um membro do comitê da partida antes da luta. O tamanho da luva é importante? O tamanho ou peso da luva é muito importante. Compre um par de luvas, que seja muito leve, e poderá machucar a mão, ou batendo no saco de pancada, ou machucando o seu parceiro de treino ao golpear ele, ou então o seu treinador o proibirá de treinar com esta luva. Ou ao contrário, compre um par de luvas muito pesado, e descobrirá que jogou o seu dinheiro fora. É importante conhecer os diferentes tipos de luvas de Muay Thai, porque há alguma diferença significativa entre cada estilo de luva. Algumas das luvas são feitas para usos específicos, enquanto outras são mais gerais, e podem ser usadas para qualquer atividade. Tamanho de luvas usadas no treino de sparring. Se você deseja uma luva apenas para treino, adquira uma luva de 16 onças. Esta luva são as mais recomendadas para serem usadas durante o treinamento tanto de Muay Thai como treinos de boxe. Porém, existem algumas exceções. Se o lutador pesa abaixo de 63 kg, é recomendável que compre luvas de 14 onças. Já no caso, se o lutador for peso pesado, e se faz necessário o uso de luvas maiores, como as luvas de 18 onças, para serem usadas durante o treinamento. Luvas para treino no saco de pancada e aparadores de golpes. Para o treinamento no saco de pancada e aparador de golpes, as luvas de 12 e 14 onças são ótimas. Você poderá usar luvas de 16 onças para o treino no saco de pancada, porém você poderá usar luvas mais leves, para que com isto os golpes possam fluir com mais rapidez. Em geral é recomendado o uso de luvas de 12 onças para trabalho com os paus. E além do mais, uma luva de 12 onças de boas qualidades fornecerá uma boa proteção para o treino no saco de pancada.
Luvas para competição. A maioria das competições de Muay Thai na Tailândia fazem uso de luvas de 8 onças durante as competições. Lutadores pesos pesados podem usar luvas de 10 onças. As luvas de 8 onças podem ser usadas para treino no saco de pancada e treinamento com os aparadores. Principalmente se estiver em treinamento perto de uma competição, para com isto você possa simular o mais próximo possível de como é o contato golpeando com a luva de 8 onças. Mas caso o lutador esteja em um período muito longe da competição, é recomendável o uso de luvas mais pesadas para treino de longo prazo no saco de pancada, para com isto evitar dano à mão. A escolha do tipo das luvas, em resumo, depende de qual atividade você pretender usar elas e de quanto você pretende gastar na aquisição de uma luva. Proteção. O preenchimento de múltiplas camadas é essencial para uma proteção eficaz da mão. Geralmente as luvas mais baratas têm apenas 2 camadas de proteção. Em contrapartida, as luvas de melhores qualidades têm 3 camadas de proteção ou mais camadas de espuma nas áreas de proteção. Luvas levemente acolchoadas têm mais chance de aumentar e muito a chance de ocorrer lesão durante o treino, não só para quem usar como para o parceiro de treino. Em geral, luvas de sparring devem ser usadas luvas mais macia do que as luvas de competição. Os polegares devem estar bem protegidos para eliminar o risco de ferimento. Não compre luvas com o polegar solto, elas não servem para Muay Thai. Deixe elas para os lutadores de outros estilos de lutas. As luvas devem ser rígidas ao redor do pulso, para impedir que ele dobre, e com isto o lutador sofra uma lesão. Uma entorse no pulso é muito dolorosa, e poder impedi-lo de treinar por vários meses. Preenchimento denso ao redor da luva, para proteger a mão de golpes. Isto é muito importante, pois os golpes do Muay Thai são muito potentes. As luvas de Muay Thai devem ser bem encaixadas, e ter cintas de fáceis fixação para uso. As luvas devem ser bem justas, porém não devem bloquear o fluxo sanguíneo, além de oferecer um espaço extra para o uso de bandagem. Se você não usa bandagem na mão, é necessário uma luva com apoio extra no pulso. Luvas de velcro e luvas de cordão. Quando um lutador compra uma luva para praticar o Muay Thai pela primeira vez, ele vai ter que decidir entre luvas de velcro e luvas de cordão. As luvas de cordão são mais usadas em competições, pois elas ficam mais justas. Isto garante que ao fazer uso delas a mão do lutador não vai se mover durante a luta. Embora estas luvas sejam boas, elas exigem um grande trabalho ao colocar e retirar as luvas. Por este motivo, as luvas com velcro são muito mais populares para o uso do Muay Thai. As luvas de velcro de Muay Thai são mais fáceis de colocar e retirar, e o lutador não vai precisar de outra pessoa para colocá-las. Como tal, se você estiver procurando pelo seu primeiro par de luvas de Muay Thai, use luvas de velcro. No entanto, se você já possui um par de luvas de velcro, não há mal algum em possuir um par de luvas com cordões também. Luvas com cordões. As vantagens. Elas fornecem um melhor ajuste ao redor do pulso. Os pulsos são acolchoados, o que melhora o conforto da luva. O pulso da luva é maior, o que encaixa melhor no antebraço. O pulso geralmente parece mais aerodinâmico e menos volumoso em comparação com a luva de velcro. Com os cordões não há risco do velcro arranhar o oponente. Luvas com cordões. As desvantagens. Geralmente elas precisam ser ajustadas por outras pessoas para que elas fiquem firmes. Isso é muito bom antes de uma luta, porém é muito ruim para quem treina em academia ou sozinho. Os cordões são mais demorados para colocar, o que não é recomendável para os treinamentos que exijam mais rapidez. As extremidades dos cordões podem cortar o oponente de modo que ele tem que se presos com fitas em lutas de competições. Luvas de velcro. As vantagens. Elas são mais rápidas de colocar e tirar durante o treinamento. O lutador poder retirar e colocar as luvas sem a ajuda de outra pessoa. Existem diferentes tipos de luvas com diferentes velcros e todas elas têm diferentes ajustes e suporte. A parte do pulsos na luvas de velcro podem oferecer um suporte e uma proteção adicional. Luvas de velcro. As desvantagens. Às vezes os velcro podem arranhar o oponente. O pulso da luva pode ser estreito, poder deixar o velcro exposto. Luvas com velcro de baixa qualidade podem deixar de ter aderência ao longo do tempo. Suporte e ajuste do pulso podem variar drasticamente. As luvas de velcro geralmente têm menos preenchimento no pulso. Material.
Muay Thai é um esporte de alto impacto desde o início. Seu treinamento abrange treinos com almofada de golpear duras e saco de pancada pesado e denso. Se você quiser que seu equipamento de treino dure, você precisará comprar equipamentos de boa qualidade, e com as luvas não é diferente. Você deve observar ao comprar uma luva, se ela é feita de material durável, e que suporte os treinamentos duro, e que seu estofamento suporte a rotina dura e constante. O couro genuíno dura mais tempo, e sempre é preferido em comparação com o couro sintético. No entanto, a qualidade do material sintético melhorou tremendamente ao longo dos anos. Assim como o couro real, a qualidade do couro sintético varia de acordo com o couro genuíno e de alta qualidade. Os couros sintéticos de couro de microfibra estão se tornando uma alternativa popular, é ótima ao couro real. Os eticamente inclinados darão preferência para o couro sintético ao couro real, pois o couro sintético não faz uso de animais. Seja qual for sua preferência, você poderá encontrar luvas boas e resistentes de qualquer um destes dois materiais. As luvas de Muay Thai precisam de 3 a 4 semanas para se ajustarem e ficar confortável nas suas mãos. Quanto mais você treina e usa, melhor será o couro e mais confortável para suas mãos. As luvas de Muay Thai que não estiverem em uso devem ser mantidas limpas e secar ao ar livre, para obter melhores resultados duradouros. Mantenha sua luva limpa com um limpador de couro de qualidade. Circunferência. As circunferências das luvas podem variar um pouco de fabricante para fabricante. Porém, aqui vamos citar a circunferência oficial para a luva de Muay Thai. Luvas de 4 onças vão ter a circunferência de 11 a 12 centímetros, as luvas de 6 onças vão ter de 12,5 a 14 centímetros, as luvas de 14 onças vão ter a circunferência de 14 a 16,5 centímetros, as luvas de 10 onças vão ter circunferência de 16,5 a 19 centímetros, as luvas de 12 onças vão ter a circunferência 19 a 20,5 centímetros, as luvas de 14 onças vão ter a circunferência de 21,5 a 24 centímetros, as luvas de 16 onças vão ter circunferência de 24 a 26,5 centímetros, e as luvas de 18 a 20 onças vão ter de 26,5 centímetros, ou muito mais que isto. Fabricantes de luvas de Muay Thai. Lembre-se que todos têm uma marca preferida devido a algumas características específicas de cada fabricante. A marca As Twins e Top King aparecem como os fabricantes de luva mais populares entre Nak Muay dentro e fora da Tailândia. As outras marcas menos populares como Raja, Yokkao e Bon também estão procurando se destacar de outras maneiras, como por exemplo, oferecendo uma estética mais sofisticada, tipos diferentes de couro como por exemplo, pele de carneiro, ajustes mais apertados, fabricação de maior qualidade e outros recursos extras. Elas também tendem a ser mais caras. Algumas marcas como Han e Sandé são marcas tailandesas novas, que surgiram nos últimos anos. Devemos lembrar que fora isto, existe gostos pessoais de cada indivíduo, com isto fazendo este indivíduo gostar mais de um determinado fabricante. Algumas pessoas preferem luvas mais acolchoadas e mais inclinadas e mais grossas nestes requisitos. Os melhores fabricantes seriam as marcas Windy e Top King. Estes fabricantes se encaixam melhor nestes critérios. Outras pessoas preferem luvas mais curtas, menores e com muito preenchimento. Neste caso, as luvas que devem ser escolhidas são a das marcas Firetex. Outras pessoas querem uma luva intermediária, nem grande nem pequena, nem com muito, nem com pouco preenchimento. Neste caso, fabricantes que se encaixam melhor nestes requisitos são Yokkao e Twins. Cada fabricante vai ter um encaixe diferente na mão do lutador, que as coloca oferecendo diferentes experiência e feedback ao lutador. Com isto, alguns lutadores em começo de carreira vão ficar neste tipo de tentativas e erros até achar o modelo que melhor se encaixa nos seus requisitos pessoais. A nossa palavra final. Demos a você tudo o que sabemos sobre as luvas de Muay Thai para ajudá-lo a escolher a melhor opção para luvas. Existem menos opções de luvas de Muay Thai do que as de luvas de boxe, porque existem, francamente, muito mais opções para luvas de boxe e tipos de luvas de boxe. Para esta lista, nos escolhemos especificamente luvas estilo Muay Thai, que tem um desenho bem diferente das luvas MMA e boxe. Luvas de boxe não são apenas para proteção, eles também são para desempenho.
Você consegue imaginar-se treinando sem luvas no saco de pancada, ou lutando contra outro lutador? Sem as luvas, isto seria apenas suor e sangue. Luvas são como chuteiras para um jogador de futebol. Eles são o equipamento mais crucial que todos os lutadores devem ter para praticar o esporte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar o nosso vídeo. Até a próxima!